Jesus tinha um propósito, que não era só de fazer os milagres eram para que as pessoas tivessem a fé necessária para a salvação. Mas Jesus tinha um ministério que pouca gente fala disso, que era de ensinar, era de dar um caminho, uma direção, para que todas as pessoas que pegassem aquela direção, então elas pudessem andar com discernimento no caminho de Deus. Como é que Jesus fazia isso? Esclarecendo o entendimento das pessoas. Por isso nós encontramos assim em Marcos 1:21. Quem já achou, diga amém. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Amém? Quem são aqueles que aprendem? Aqueles que querem. É impossível você ensinar algo para aquele que não quer aprender. É aquela pessoa que não tem interesse nenhum. O Espírito Santo trabalha ensinando. O Espírito Santo continua a obra que começou Jesus. Agora a pergunta é: quem aqui está disposto a aprender com o Senhor e com essa palavra? E o Senhor está disposto a nos ensinar, amém? Então eu vou reler o verso 21 mais uma vez, e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Você crê que aqui o Senhor também vai nos ensinar? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir bem forte ao Espírito Santo. Vamos aplaudir a palavra de Deus que nos ensina. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória ao nome do Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor, e sabemos que o Senhor vai nos mostrar o teu caminho, o Senhor vai nos mostrar a tua palavra. Então envia, Espírito de Deus, a tua palavra com poder e autoridade. Ensina, lembra, edifica, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Você sabe que o povo judeu é um povo muito instruído, ao ponto de uma criança na pré-adolescência ou no início da adolescência, com 12, 13 anos, já ser apto a responder questionamentos sobre a palavra, porque há um ensino muito rigoroso quanto aos profetas, quanto ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que quando Jesus falava sobre Moisés, o povo sabia responder rapidamente. Para o povo judeu não tem muita pressão quanto isso. Olha, leia a palavra de Deus. O povo já lê. O povo lê desde criança. É muito difícil você encontrar um judeu que não conheça a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Praticamente impossível, porque é um povo que sempre aprendeu as escrituras, os mandamentos, e sempre conviveu assim. Agora, o povo está ouvindo Jesus pregar na sinagoga, ensinar na sinagoga. E o que eram as sinagogas? Eram pequenas congregações que respondiam ao principal templo. Para que todos entendam, é como a nossa igreja tem uma sede aqui, e as outras igrejas menores respondem a nós que estamos aqui. Então as sinagogas eram os pequenos lugares onde o povo congregava, pedia direcionamento. Mas o povo começou a notar uma coisa: os ensinos de Jesus, eles possuem outro efeito. É como se aquelas palavras
agora fizessem além de mais sentido, elas têm poder. Porque antes eles iam na sinagoga, eles ouviam as escrituras, eles diziam amém, eles concordavam com a palavra, eles faziam aquelas orações, recebiam, segundo Jesus, longas orações, porque tem gente que acha que o poder da oração está na quantidade de palavras, né? E os fariseus faziam longas orações com pretexto de abençoar o povo, mas o intuito daqueles fariseus era só o financeiro, era só se aproveitar das pessoas, principalmente das viúvas, e Jesus denunciou isso. E agora, aquele povo que está ouvindo a palavra de Jesus percebeu, é o mesmo texto que nós aprendemos, mas agora estas palavras têm vida, elas possuem autoridade. A palavra de Deus não é só para te dar um bom conselho, não é só para você sair daqui feliz, é para você receber uma direção do céu. Esta palavra tem que funcionar na sua vida. Quando nós falamos que o tempo de milagres não acabou, porque a palavra continua fazendo milagres extraordinários, aqueles que creem, quem crê na palavra, diga amém. E esse povo começou a perceber, nós estávamos indo e vindo para as sinagogas, para os templos, ofertamos, fizemos orações, obedecemos a palavra, mas parece que até agora a nossa vida não mudou. Mas Jesus falando, algo diferente está acontecendo. E olha o que está escrito no versículo 22: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Por isso que você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo para ler a palavra de Deus, porque muitos ateus já leram a Bíblia completamente. Aliás, os ateus mais famosos da nossa nação, alguns até conhecem mais a Bíblia do que muito cristão. Alguns juízes, principalmente da Suprema Corte do nosso país, conhecem tanto que alguns chegam a zombar da ignorância de alguns cristãos. Eu já vi nos discursos deles, eles zombando, dizendo, eles não conhecem a palavra deles, e se conhecem, eles não creem. Entenda, não é um livro de autoajuda para te deixar motivado, é a palavra de Deus que vivifica até os mortos, que chama a existência o que não existe, que fala com os que não são como se já fossem. Esta palavra é a palavra do reino, é a palavra que muda a história, é a palavra que gera um milagre improvável, é esta mesma palavra com poder e autoridade que está sendo pregada hoje para você aqui na Paz e Vida também. E esse povo começou a se alimentar daquela palavra. Quem começa a aparecer nos milagres de Jesus, irado por causa da palavra? O diabo. Sempre que a palavra for pregada com verdade, sempre que a palavra estiver sendo anunciada e ganhando almas e edificando vidas, Satanás vai se opor. E Satanás estava possuindo um homem que era frequentador da sinagoga. Este homem, ele frequentava as reuniões, ele dizia amém para as orações, mas ele deu um espaço na vida dele tão grande, que o diabo possuiu ele. E enquanto Jesus pregava, olha o que aconteceu no verso 23, e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você acha que o diabo
que é maligno. Tudo que faz é para derrubar a alma, para escandalizar, para assombrar as pessoas. Você acha que o diabo está adorando Jesus aqui? Mesmo que ele tenha que se curvar, a adoração não parte só daqueles que se curvam. A adoração parte da sinceridade do adorador. Tem que se curvar porque o poder de Deus é maior do que o dele. Então tem que se curvar. Ele não está se manifestando porque ele está acomodado naquela vida que ele tem perturbado. Ele só sai para fora porque ele foi incomodado. Incomodado com a verdadeira pregação da palavra de Deus. Enquanto a pessoa está ouvindo, Deus é amor, Deus te entende, o diabo nem liga. Mas quando a verdade é falada, então o diabo, ele tem que entender que ele foi incomodado e ele vai ser posto para correr em nome de Jesus. Agora, você tem que entender que aquela expressão que muitos antigos usavam dizendo, olha, mas esse daqui não dá ponto sem nó, alguém já ouviu isso? É que deve ser coisa de costureiro, né? Ou de quem borda, ponto sem nó, né? Acredite, o diabo não dá ponto sem nó. Qual era a estratégia dele? Já que Jesus está nos seus primeiros milagres, na classificação que fizemos, até se você ler o livro Jesus, a vida completa, que está em ordem cronológica, este é o terceiro milagre. Este é o terceiro milagre. Alguns acreditam que é o quarto. Não tem como ser o 10º nem o 15º. Foi no começo. Isso é uma certeza que temos, porque Jesus estava em Cafarnaum ainda, onde havia curado o filho do oficial do rei. Jesus estava instalado ali em Cafarnaum, foi bem no começo. E qual era o intuito? Um dos, pelo menos, além de amedrontar aquele povo, fazer aquele povo esquecer tão grandemente a palavra, que o povo só ficasse comentando daquela manifestação. O que é que aquele demônio quis dizer quando disse que ele era o santo de Deus e o povo ia esquecer tudo que Jesus tinha pregado? Um dos outros intuitos que Satanás tinha era de precipitar o ministério de Jesus, causando uma perseguição antes da hora. Por isso que com Satanás e com os seus ardis a gente não bate papo, a gente não conversa, porque quem foi bater papo com ele perdeu o paraíso. Quem foi tentar negociar com ele foi enganado. Então Jesus vai dar a receita para nós de como nós temos que enfrentar o mal. E a receita é essa, no verso 25. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Que Deus te dê poder e autoridade para calar toda voz maligna que sopra sobre os seus ouvidos, e que Deus te dê também o mesmo poder e autoridade para mandar o mal bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. É esse o nosso diálogo com o mal. Cala-te e sai. Jesus sabia que quanto mais o diabo falasse, mais ele ia plantar a semente do mal nas pessoas que ouviam, não em Jesus. Jesus já o conhecia. Jesus chega a dizer que viu Satanás caindo do céu, como um raio. Jesus já conhece, olha, esta serpente há muito tempo. Mas ele sabe que com as palavras pode enganar. Um conselho errado pode plantar um sentimento ruim no seu coração. Às vezes quem é para te abençoar, você pode começar a ficar vendo com olhos maus. Pode perceber que às vezes você está no caminho certo, vem alguém usado pelo diabo, e não pense que usado pelo diabo é só uma pessoa que está com a voz distorcida, tá? Ou a pessoa que está babando. Não pense nisso não.
Existem essas possessões, mas não só. O diabo pode falar mansinho e, segundo a palavra, pode até se transfigurar de anjo de luz. Por que se não pensar que ele pode se transformar ou se fingir de um amigo seu? De alguém que tem uma solução para o seu problema. Não ouça e nem negocie com o mal. Para todo o mal que soprar no seu ouvido, no seu entendimento, a ordem é mandar calar, repreender e mandar embora em nome de Jesus. Jesus fez isso. E o que é que você precisa entender? Este homem que estava na sinagoga precisava agora escolher qual era o alimento que ele ia levar para a alma. Porque por ele estar ouvindo a palavra de Deus e o mal conseguiu entrar, é porque teve um espaço, teve uma porta aberta. E o que é que a palavra de Deus nos mostra quanto a isso? Primeira carta, por favor, aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, tá? Nós vamos ler todo o contexto e nós já vamos aplicar isso como ensino também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Quando achar, diga amém. Vamos ler do 14 em diante, tá? Me acompanhe. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. E preste atenção na parte B do versículo 15. Julgai vós mesmos o que digo. Então você que vai fazer esse julgamento de entendimento a partir de agora. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Toda pergunta exige resposta, sim ou não? A não ser que a pergunta seja retórica. Então você concorda com isso ou não? Não é a comunhão com Cristo, com o sangue de Cristo, sim ou não? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo, sim ou não? Então vamos lá. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quem participa do mesmo corpo, do mesmo pão, diga amém. E você que não participa, semana que vem já tem a Santa Ceia, viu? Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios, as ofertas, não são porventura participantes do altar? Não são participantes, sim ou não? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa. Aquele homem liberto na sinagoga vai precisar tomar uma decisão para a sua própria alma. Ele pode sair dali e continuar dando o mesmo espaço, sentando à mesa com os demônios, comendo das coisas que o mal oferece para ele. E eu não estou falando só de comida, mas também de comida, tá? Também de comida. E voltar a ter o mesmo espaço que fez aquele mal entrar um dia na vida dele.
ou ele pode tomar uma decisão: eu sou parte da casa do Senhor, eu tenho comunhão com Deus, eu sei que Deus não divide a glória com ninguém, então a minha vida é para ter comunhão com Deus e com os meus irmãos, e essa é a minha decisão. Ele tem que tomar uma decisão, mas nós também temos que tomar uma decisão. Você acha que participar da mesa dos demônios é só a pessoa que, se ela sair da igreja, ela for fazer um ritual? Também. E eu vou falar para você, viu, que a gente já viu de tudo um pouco. Já vi pessoa que se diz crente fazendo simpatia, crente se consultando com vidente, crente querendo consultar os mortos, assim como Saul fez também. Para você ver que, por mais absurdo que seja, até dentro da Bíblia a gente encontra exemplos a não ser seguidos, como o de Saul. Mas não só este caminho faz a pessoa participar de duas mesas. Atenção, o mundo te oferece coisas que são consagradas sorrateiramente e você nem percebe. Qualquer coisa que tirar a atenção de Deus pode ser uma idolatria, não só uma imagem de gesso, de pau, de pedra, querido. Não precisa ser necessariamente um objeto, pode ser às vezes algo que a pessoa não abre mão. Eu estava pregando hoje de manhã, falando desse assunto, e o Espírito Santo me lembrou uma vez. Sempre gostei de assistir filmes, né? Para a gente que não sai muito de casa, assistir um filme com a família pode ser, né, um lazer. Não sai muito de casa, é bom às vezes quando tem uma folga descansar. Você lembra um filme antigo, bem antigo, chamado A Múmia? Quem lembra? Você já vai entender onde eu vou chegar. Na época tinha lançado um filme novo, A Múmia, repaginado. Aí eu falei para minha esposa assim: eu quero assistir. Vamos um dia ver no cinema? E eu só vou no cinema no dia da promoção só. Eu não vou no dia do preço cheio não, eu só vou na promoção. E ela já sabe, tem que ser na promoção. Ainda bem que a promoção é bem no dia da minha folga. Então dá certinho, o útil ao agradável. Ela falou: vamos ver o dia aí, nós vamos. O filme estava bombando de bilheteria na época, pelo menos aonde nós estávamos morando. E você já vai entender, calma que eu chego lá. E antes o elenco deu uma entrevista para um programa brasileiro. E eu fui assistir a entrevista, estava interessado no filme, falei: vou assistir para ver o que eles mudaram, para tentar ver como vai ser esse filme, se vai ser bom, se vai ser ruim, está todo mundo vendo. A mulher que fazia a tal múmia, a atriz que eu não sei o nome, tá? Ela era desconhecida. Ela falou assim para o entrevistador: olha, eu pesquisei para fazer este papel o dialeto perdido do Egito, e eu fiz questão de estudar a dicção exata de todas as maldições escritas nos antigos livros de magia, e no filme eu vou proferir todas essas maldições a todos os que verem, e eu vou amaldiçoar todos com as mesmas palavras. Quando ela disse isso, no final ela deu risada, o entrevistador deu risada, o ator amigo dela do mesmo filme também deu risada do outro lado, dizendo: todos serão amaldiçoados, zombaram. E só quem não deu risada foi eu. Eu falei assim: sai fora. É a maior luta para ser abençoado. Eu estou falando de mim, tá, querido? Não quero te doutrinar. Julgue você mesmo se é bom para você, se não é. Eu só sei que eu comecei a pensar assim: meu Deus, eu voltei para Jesus. Para ser abençoado a gente tem que fazer tudo certinho, não é assim? Tem que andar na verdade. Nós até estávamos falando aqui que às vezes para fazer o bem, a gente até padece fazendo o bem. Eu devolvo o dízimo, dou minha oferta, sou um pregador do telhado, semeio no teu reino. Tomo posse das palavras de bênção, até da bênção final eu tomo posse abraçando aquela bênção, porque eu levo a sério a bênção final.
Sempre levei a sério, eu sei que Deus está me abençoando. Aí eu falei, eu vou ficar cerca de 2 horas ouvindo uma perdida dessa, me amaldiçoando numa língua que eu não conheço, de um dialeto que foi perdido, numa terra onde nós sabemos o que já aconteceu lá de maldições, porque nós temos a revelação da palavra. Eu falei, para mim e para minha casa não serve. Talvez você ouvindo isso, pode me ter como bobo, não tem problema. Eu sei que até hoje não assisti, não me fez falta e continuo abençoado. Porque eu não vou lutar pela bênção para 2 horas de maldição sendo proferida que eu nem entendo ser lançada dentro da minha cabeça e ainda com toda a minha família assistindo. Existem coisas como o entretenimento que é consagrado aos demônios e são ofertados, e os servos de Deus participam da mesa do Senhor e sem perceber, sem discernimento, participam da mesa dos demônios. Pastor, eu sou de oração, eu dou boa educação em casa, mas meu filho está rebelde, insônia, não está indo bem na escola, a escola é boa, eu pago isso, eu pago aquilo, o que está acontecendo? Será que não tem nada a ver com o que tanto o seu filho assiste e você nem fiscaliza? Eu não sei aqui quem foi bem-aventurado da sua mãe abrir o estojo seu e quando ela achava um lápis, não precisava nem ser um lápis, a minha mãe era meio lápis, porque todo menino tem meio lápis, não é? Principalmente os mais relaxados. Quem aqui tinha meio lápis? Então você não era tão bom aluno assim. Os alunos bons cuidavam dos lápis, né? Eu só tinha meio lápis. Se minha mãe achava meio lápis, de quem é? Vai devolver amanhã. E aí tinha uma meia dúzia de ameaça, que fazia parte do pacote. E quando não, ela invocava de ir na escola perguntar. A vergonha era grande, né? Não me matou, me ensinou a não pegar nada de ninguém, nem meio lápis, viu? Não quero nem meio lápis seu. E ela sempre sabia. Às vezes levava um brinquedinho, minha mãe sempre de muita fé, de muita oração, que ela achava que aquele brinquedo ali não era de Deus, ela mandava eu jogar fora. Jogava fora chorando o brinquedo. Dizia, não, perturbação na minha casa não entra não. Você é a autoridade sobre a sua vida e sobre o seu lar. Decida hoje qual vai ser o alimento que você vai levar para a sua casa. Começa a fechar todos os caminhos, porque o diabo será calado, repreendido, e ele será expulso, e nunca mais vai voltar na sua vida. Agora julgue-se para você, tudo não tem nada a ver, como muito crente tem dito, não tem nada a ver. Não, pastor, é a modernidade, meu irmão, o diabo vai te oferecer vários pratos, come se quiser, assente à mesa se você quiser. Paulo está falando, quem participa da mesa está no mesmo problema. Então não participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Participe da mesa do Senhor, porque Deus tem edificação para você e para sua casa. Deus tem libertação, tem cura, tem sinais, tem prodígios para você. O Senhor tem bênçãos para te mostrar no meio do caminho, e no final desta jornada há uma mesa preparada para nós lá no céu. Então escolhas, até mesmo de coisas simples como essa, você vai ter que começar a fazer na sua vida. Esse homem que foi liberto, ele agora está são, e todos estão perplexos. Por quê, pastor? Volte comigo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 e agora o verso 26.
o final da libertação deste homem. Então, o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Só uma coisa você tem que entender: o inimigo da nossa alma que existe, ele é posseiro, ou seja, ele gosta de atribuir coisas para ele. É por isso que durante muito tempo, até as pessoas da igreja, elas disseram que tudo era do diabo. Elas estavam entregando coisas para o diabo que não eram do diabo. Entregaram tudo para o diabo. Entregaram política para o diabo, entregaram televisão para o diabo, e olha como estão as coisas. Depois de tantos anos a igreja falar que tudo era do diabo. Verdade ou não é? As coisas poderiam estar diferentes se a igreja tivesse entendimento. Esse homem que se libertou, ele não pode baixar a guarda, porque no mundo espiritual, o demônio que saiu dele vai ficar vagando. E olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, por favor. Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 43. Mateus capítulo 12, verso de número 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida, e o que mais? Adornada. E sabe o que é o problema? Vazia. Vazia. Era para estar limpa, arrumada e com um dono dentro da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? Não é Jesus? Ei, até quando você vai acreditar em processo de libertação que não é bíblico? E você vai entender de uma vez por todas, a partir de hoje, que a libertação acontece para quem toma uma decisão na vida. Quantos demônios tinha o gadareno? Uma legião. Mas quando Jesus o libertou, aquele dia, depois de ele recobrar a consciência, ele falou: eu vou seguir Jesus. Nós não vamos falar dele hoje, porque estamos para falar dele em um dos milagres que vai acontecer na frente. Quando ele quis seguir Jesus, Jesus disse: você não vai me seguir agora desse jeito, não vai pegar o barco e ir embora comigo, você vai voltar para a tua casa, vai falar para os seus como Deus foi bom e teve misericórdia de você, e a sua obediência e o seu testemunho vai salvar a sua casa. Salvou a casa dele, como vai salvar a sua, e ainda salvou 10 cidades para a glória de Deus. Mas em Gadara, o povo expulsou Jesus, e ficou com o mal. Fica com o mal quem quer. Jesus quer te libertar. Se uma decisão for tomada hoje, e você entregar sua vida para Jesus, entregar o orgulho, a mágoa para Jesus, e falar: Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou de verdade, Jesus vai repreender o mal, vai calar a voz do diabo sobre a sua vida, e o mal que for embora, quando tentar voltar, vai encontrar de cara com o Senhor Jesus, e ele vai cair por terra para a glória de Deus. Quem crê assim, aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Não existe
processo de libertação. Existe a decisão da libertação. E a decisão da libertação, ela é tomada uma só vez na vida. E o mal nunca mais ronda a pessoa. Nunca mais. E o caminho que o mal um dia entrou, nunca mais ele volta. Nunca mais. Agora eu te pergunto, quem tomou a decisão de sair do vício, não precisa agora andar longe do bar? Porque tomou uma decisão. Não, vou ali só almoçar. Você não tomou uma decisão? Aquele lá não é mais o seu lugar. Os amigos no mundo já não são mais os seus amigos, querido. Pastor, mas eu não tenho amigo nenhum. Olha aqui em volta. Olha aí, dá um 360 igual coruja aí. Olha em volta, tanto de amigo, de irmão. E tem o Espírito Santo que quer ser seu amigo. Anda com Ele. Ele vai ser o dono da sua casa. E vai impedir que o mal volte. Quem não toma decisão é como aquela pessoa que diz assim: pastor, quero parar de fumar, está com a carteira de cigarro na mão. Quero parar de fumar. Me ajuda. Aí você fala: eu vou orar por você, dá a carteira de cigarro aqui que eu vou jogar fora agora. Aí a pessoa: não, deixa comigo, vai que eu preciso. Ela não tomou uma decisão. Deus só vai trabalhar quando uma decisão tiver tomada. Meu Deus, eu quero a bênção de Deus na minha casa. Eu quero participar só da mesa do Senhor. E assim Cristo te esclarecerá. Amém? Vamos ficar em pé, igreja, por favor. Toda a igreja vem aqui à frente, por favor. Pega as suas coisas, tá? Não deixa nada no teu lugar, não, por favor. Pega as suas coisas e vem aqui na frente. Deixa eu explicar isso para você. Deixa eu explicar isso para você. Decisão traz para todos nós libertação. Decisão. A falta da decisão faz a pessoa dizer assim: não, mas ninguém me ajuda. Não, mas ninguém orou. Ninguém faz nada por mim. Você vai ter ajuda no caminho. Deus vai te ajudar. Deus sempre vai preparar pessoas para te ajudar. Mas eu te pergunto, e a tua parte você não vai fazer? E a tua vida de entregar ela para Jesus? Olha, há uma chave única, não tem cópia. E você não consegue nem emprestar ela para alguém. Esta chave é do seu coração. Jesus ensinou assim, lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo, ele está do lado de fora, querido. Ele está do lado de fora. Se alguém ouvir e abrir a porta, o que ele faz? Ele entra. E ele ainda usou o termo: eu vou cear com você e você comigo. Nós vamos ter comunhão. Cear não é que Jesus vai só partir um pão lá e você vai comer e ele também. Ele está falando: nós vamos ter comunhão juntos. Eu vou compartilhar do meu pão com você. Eu vou te dar isso. Normalmente o convidado é que é recepcionado pelo anfitrião. Nesse caso não. O convidado leva o mantimento. Ele fala assim: ó, está aqui. Nós vamos ceiar juntos. Mas para quem tomou a decisão de abrir a porta. Agora, uma decisão tem que ser tomada aqui. E a decisão tem que ser mantida lá. Tem que ser mantida lá. Não adianta falar assim: se você pegar 35 milagres de Jesus,
5 foram de libertação. Por que não teve mais libertação? Porque o orgulho não deixava. Porque a religião não deixava. Porque a falta de decisão não deixava. Aí talvez por causa da falta da decisão, criaram o processo de libertação. Aí a pessoa está 15 anos no processo de libertação e não se liberta. Quando um médico condena uma pessoa dizendo assim, se você não mudar de vida, de hábito, você morre. A pessoa não tem que mudar? Só se ela quiser morrer. Porque o médico, tem hora que o médico é bem claro. Eu já atendi pessoas na igreja que falou, pastor, o médico foi curto e grosso. Falou assim, quer viver? Quero. Então tem que mudar toda a tua vida. Pelo amor da vida humana, todo mundo quer viver, não é verdade? Quem quer viver aqui? Eu também. Mas pelo amor da vida humana, a pessoa fala assim, eu pensaria assim, eu tenho um filho para criar ainda. Quem tem filho para criar aqui ainda? Poxa, não é nem por mim, né? Tenho minha esposa, por ela eu vou fazer isso. E pela alma, essa chave é única. Essa chave é única. Ela está aqui, ó. Ela é posse sua. E é você quem decide. Agora não vem dizer que não consegue, porque todo ser humano consegue. É só você dizer, Senhor, eu quero Jesus como meu único Senhor e Salvador. É quem está afastado tomar a decisão, igual o filho pródigo na lama tomou a decisão, dizendo, eu vou voltar hoje, me reconciliar hoje, mudar de vida hoje. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Tem gente que toma essa decisão dentro de um palácio. Tem outros que tomam a decisão no meio dos porcos. Tem gente que ouvindo a palavra na rádio toma a decisão dentro de um presídio. No meio da malandragem mesmo. E desculpa usar esse termo, mas é a verdade, né? Não tem ninguém inocente lá. E se tem inocente é 1, 2. A maioria fez alguma coisa. E alguns ali são até zombados quando entregam a vida para Jesus. E você sabe quando alguém num presídio entrega a vida para Jesus, eles excluem de certos benefícios, né? Você é irmão agora? Você está na bênção agora? Então vai servir a Deus, só Bíblia para você lá. Só Bíblia então para ver se você está servindo a Deus mesmo. Nós temos que tomar uma decisão pelo bem da nossa alma. Quem está disposto a tomar essa decisão hoje? A chave é sua. Mesmo que você diga assim, pastor, eu estou entregando para o Senhor, eu não posso pegar. Mesmo que eu estender as mãos e você depender de mim, Deus não vai deixar eu pegar essa chave. Ela é sua. Por isso que a palavra falou de tudo que você deve guardar. Guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, toda decisão está aqui e a chave é tua, de mais ninguém. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Coloque a mão na altura do teu coração. O Espírito de Deus, Ele trabalha com a sua decisão. Ele trabalha com aquele momento que o pecador não aguenta mais. Ele diz assim, eu tomei uma decisão para a minha vida e vai ser para a vida inteira. Eu tomei uma decisão, eu não quero mais isso. É por isso que a palavra diz, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, que eu vos aliviarei, mas tem que estar cansado de ter sofrido. Tem que estar cansado de ter servido mal. Tem que estar cansado de ficar sofrendo, se arrastando. E aí é a hora que Jesus chega. Aí é esta hora que o Senhor liberta. Então orem assim comigo dizendo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero abrir o meu coração para o Senhor e te pedir,
da minha vida, retira todo o mal, e eu quero abrir o meu coração para o Senhor e te pedir, em nome do Senhor Jesus, faça morada em minha vida como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.